Olá, bem-vindo a mais um PitaCast. Hoje temos como uma convidada especial a dona Magdeleide. A dona Magdeleide é uma das pacientes que nós atendemos na Casa Fecho Ferida da Uncisal. E ela é importante essa vinda dela aqui para quê? Para relatar essa experiência dela que ela tem na Casa Fecho Ferida e como é que foi a doença dela, né? O que aconteceu com ela em todo esse percurso. Dona Magdeleide, seja bem-vinda aqui ao nosso PitaCast. Agradecer a senhora, né, por vir aqui e para fazer esse relato com a gente, né? E aí a primeira pergunta que eu faço à senhora, como é que a senhora descobriu a Casa Fecho Ferida? Quem foi que indicou a senhora a Casa Fecho Ferida? Como é que foi essa ideia? Foi uma enfermeira do Hemorral, que eu fazia um tratamento no Hemorral, de tomando sangue, porque a minha anemia era crônica. Aí essa enfermeira, quando via as minhas pernas assim inchadas e as duas pernas com ferida, aí ela foi e me indicou para ir nessa casa Fecha Ferida, que lá fazia um tratamento muito bom, assim, com volta de urna, que fechava as feridas. Porque os outros, assim, posto de saúde, eu já tinha ido para o posto de saúde, já tinha ido para a UPA, já tinha ido para Coruripe, já o HGE, já tinha ido e Pansaguadini, já passei por todas essas e não conseguia fechar a ferida assim. Quantas feridas a senhora tinha na perna? 5 feridas. Na mesma perna ou duas pernas? 3 em uma perna e 2 na outra. Aí a senhora já comentou aí uma coisa interessante. A senhora passou, foi quase uma peregrinação, né? Passando por vários momentos. Aí, a primeira vez que surgiu a ferida, faz quanto tempo? A primeira vez que surgiu a ferida faz 4 anos já. E aí, daí, desses 4 anos para cá, a senhora foi passando aí por onde e por onde? Posto de saúde. Fui para o posto de saúde João Paulo, fui para o posto de saúde do São Jorge e o médico passou assim medicação, mas Mas melhorava essa. não, melhorava não. A ferida ia abrindo mais, porque no posto de saúde o que eles fazem é soro e óleo de girassol. Às vezes eles colocam uma pomadinha, Curatec, mas não resolvia. A minha ferida não resolvia, não. E outros locais que a senhora foi atendida? Foi no Pan Salgadinho, mas no Pan Salgadinho o atendimento foi um pouquinho melhor, assim. Mas para quem tem condições. Porque as enfermeiras, elas são formadas e assim, aí pede para a gente comprar uma solução do PNH, mas isso é caro. Porque não tem lá no Ponto Salgadinho. Então só Tem assim, precisa. só tem soro, uma pomadinha Curatec e óleo de girassol, é o que tem. Aí se o paciente quiser, assim, elas mandam comprar na comarca, na casa do médico, mas são coisa cara, assim, uma solução é R$ 120, uma pomada era R$ 160, eu não tinha condições de comprar. Outro, E a ferida não. e outros locais que a senhora também foi atendida? A senhora teve possibilidade de ser atendida onde? Eu fui para a UPA fazer uma raspagem nas duas pernas. Fui para o HGE também, fiz raspagem também, porque fui para UPA. Na UPA eles me encaminharam para o HGE. Aí fiz raspagem, aí melhorei, mas depois a ferida cresceu mais e ficou infectada. Aí fui novamente, aí mandaram eu ir para Coruripe, fui para Coruripe. Lá em Coruripe, A senhora andou muito, né? foi. Para eu poder fazer essa raspagem lá, esse procedimento em Coruripe, eu tomei sangue, porque o médico disse que se eu fosse fazer esse procedimento sem tomar o sangue, eu corria o risco de entrar em óbito. Aí passei 14 dias em Coruripe. Aí fiz mais raspagem nas duas pernas, porque a ferida não melhorava, né? Aí pronto, aí no Hemorral, quando eu fui, essa enfermeira me indicou a casa da ferida e eu fui para lá. Fui muito bem acolhida, meu Deus. E na Santa Casa eu fiz a hiperbárica. Quantas sessões? Foi só uma ferida, 106 sessões.
Ele disse que eu só podia fazer 100, mas como na Santa Casa é de segunda a sábado, e para terminar a semana, o enfermeiro deixou eu ia ser, né? Mas só fechou uma ferida que tinha em cima do pé. A das pernas não fechou. Ele me ofereceu, falou comigo para eu colocar a bota de urna, que ele disse que a bota de urna fechava a ferida. Mas eu não tinha condições porque ele cobrou R$ 150 em cada bota de urna. E assim, como são as minhas duas pernas, ia ser R$ 300 uma vez por semana. E eu não tinha condições de pagar. E na casa ficha ferida, quando eu cheguei, o doutor Guilherme, quando me atendeu, ele passou medicamento e até me deu medicamento para eu poder desinchar mais as pernas e injeção para sair, assim, que eu estava com a perna muito infectada e não podia botar a bota. Aí na terceira semana ele mandou colocar a bota em uma perna. Certo. Aí isso é interessante, só interrompendo um pouco a senhora, porque até para esclarecer a quem está nos assistindo, esse relato que a dona Magdeleide fez, isso é exatamente a peregrinação que o paciente com ferida crônica faz aqui em Maceió, no estado de Alagoas. São múltiplos atendimentos, sem resolutividade, né? E que no final resulta numa ferida que vai ter vários anos de formativa, né? Então esse é um dado interessante. Aí a senhora chega na casa fecha ferida, né? Aí faz esse atendimento inicial. Aí a senhora hoje está indo quantas vezes na casa fecha ferida? Eu vou 2 vezes por semana, dia de segunda e dia de quinta-feira. E o que é que e faz que tipo de curativo lá? A bota de urna. Aí coloco 2 vezes nas duas pernas, quer dizer, eu coloco 4 botas de urna. Aí, se for comparar o valor da Santa Casa, ia ser R$ 600. E eu não tenho condições porque eu sou aposentada. Se eu tirasse R$ 600 do meu salário por semana, eu não ia comer. Porque o salário que eu ganho só ia dar para botar 2 semanas de bota. E a senhora está gostando do atendimento lá na casa fecha ferida? Gostando muito. Eu agradeço tanto a Deus, assim, de ter chegado ali, porque, assim, acho que Deus teve tanta compaixão de mim que essa enfermeira me ensinou assim, né? Me disse que eu fosse procurar a casa fecha ferida para poder fazer esse tratamento e eu estou fazendo. Hoje eu já consigo andar sozinha, já vou para fazer o tratamento só, que antes eu ia com as minhas filhas, que eu não conseguia andar, só que as pernas doíam muito assim. Era aquele espaço de As feridas fecharam ou reduziram só o tamanho? Como é que está a situação as atual? feridas reduziram 80%. Certo. Reduzida. Hoje eu durmo, não tem mais aquele mau odor que tinha, um odor Isso atrapalhava a vida da senhora, esse mau odor? muito, que eu nem para fora da minha casa, assim, para conversar com as minhas vizinhas, eu não ia, eu ficava dentro de casa isolada. Porque eu ficava com vergonha, assim, de estar na rua assim e aquele mau odor terrível, assim. Que dentro de casa, quando as meninas ia trocar, né, o curativo, botava a luva e dizia: mãe, essa ferida tá fedendo muito, assim. E eu sentia, né, um mau cheiro, né? E aí ficava até com vergonha do meu neto, assim, eu não queria que o meu neto chegasse perto de mim. E graças a Deus hoje acabou, meu Deus. Hoje eu tô bem melhor, já saio, já vou numa venda comprar alguma coisa, já faço uma caminhada que o médico mandou eu fazer, uma caminhadazinha. E já faço, comecei com 5 minutos, hoje já estou fazendo com 25 minutos a caminhada. As pernas estão desinchadas, não tá mais aquelas pernas bem inchadas, nem o pé. Melhorei 80%, eu estou melhor. E eu tenho fé em Deus que a gente sabe quando a gente vai, o paciente, né? Quando tem a melhora e Evoluindo bem, né? evoluindo bem e a gente sabe assim que vai sarar aquilo, vai ficar boa. Porque eu agora eu tenho certeza que as minhas feridas vão fechar.
Aí só para explicar um pouco aqui para quem está nos assistindo, aí a dona Magdalene entrou agora num segundo relato, né? Que é relatando sobre a doença dela, né? Que ela tem, na verdade, uma doença venosa crônica, com aparecimento de úlceras. O que é fundamental nesse tratamento? É o tratamento contínuo e principalmente com compressão. E no caso das úlceras, é a bota de una, que é o que a gente faz, que é um tratamento relativamente barato, né? Apesar do paciente ser caro, mas para o sistema como todo é barato, e a gente consegue progressivamente, primeiro, reduzir esse edema e também a área da ferida, depois a ferida reduz, e o resultado final, que não é também a curto prazo, não é questão de semanas, mas de meses, a gente consegue fazer o fechamento dessa ferida. Então, ou seja, é um processo. Então, a gente viu aqui nesse relato, né? É um relato dessa peregrinação, que é comum a qualquer paciente com feridas nas pernas, passa para vários locais. E a segunda relato que ela fez agora para a gente é importante por quê? Porque ela mostra uma coisa que é a efetividade dessa compressão quando a úlcera é de origem venosa. Porque quando a gente pensa no tipo de úlcera, né, que é o do pé diabético, a forma de tratamento e abordagem é outra. Quando a gente pensa no linfedema, também diferencia um pouco, né? Então, por isso que é importante ter essa separação de qual é a causa, né, a origem da doença, para poder fazer esse tratamento otimizado. Varleide, a gente vai estar chegando já ao final, né, dessa nossa entrevista. Esse relato que a senhora fez é importantíssimo, né, para a gente ter um relato de um usuário do sistema público de saúde, né, relatando como é que é essa peregrinação. Esse outro relato da senhora, né, da implicação da doença venosa crônica, né, que é a ferida, né, que cria um problema social e que o grande objetivo do fechamento da ferida é melhorar a qualidade de vida, né, melhorar a relação da senhora com os familiares, com os amigos, a dormir melhor, caminhar, fazer tudo isso, né? Então, esse é o grande objetivo, né? Aí, para a gente encerrar, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem, né, final para quem está nos assistindo, né? E é uma mensagem que é aberta, que a senhora poderia, o que a senhora poderia falar para essas pessoas? Que quem tem ferida crônica, assim como eu tenho, assim, procure a casa Fecha Ferida, que vai fechar as feridas mesmo. É como o doutor Guilherme diz, eu estou aqui pronto para fechar a ferida. É ferida, é comigo. E eu só estou lá 6 meses. Em 6 meses eu sinto muito a diferença, porque uma ferida que tem 4 anos já nunca chegou nesse nível assim. Em 6 meses eu me sinto assim, que 80% as feridas estão fechando. Eu estou melhor assim em tudo. Melhor, consigo dormir, né? Fui bem acolhida nessa casa pelos profissionais. As enfermeiras são as meninas que têm um armão leve e abençoada, que elas mesmo fazem assim. Quando a ferida tem aquela sujeira, elas mesmo tiram com a navalha e a gente não sente nada assim, né? E nos outros cantos não faz isso, não. Só faz limpar assim, aí não tira, aí a ferida não evolui, né? Aí eu só tenho a agradecer o doutor Guilherme e um pedido que eu quero fazer para os empresários que podem ajudar esse programa da Casa Fecha Ferida, que Deus troque no coração deles e eles ajudem, porque essas botas de una é bota cara. Assim, a gente que é paciente, que não tem plano de saúde, esses outros assim, os salgadinhos, os postos de saúde, a gente vai e não tem. Lá não tem, não existe isso, bota de ouro. Né? Só existe assim, só tá casa, esses hospitais assim. Caro existe, mas é um tratamento caro que quem não tem condições nunca vai colocar uma bota de urna, porque ou vai colocar a bota de urna ou vai passar fome. Quem é assalariado, o que acontece é isso, porque são caros. Aí os empresários que puder ajudar, tenha, assim, ajude, que é para isso é tão importante, para sarar as feridas de tanta gente que não tem condições e está ficando boa lá nessa casa. Porque eu tenho uma vizinha mesmo que a ferida dela era menor, mas ela foi um
3 meses, a ferida fechou. Não está nem indo mais. Ela tão feliz, passou lá em casa, dizendo que a ferida dela tinha fechado, não está usando mais curativo, mais nada, tudo fechadinho. Aí que está usando é a meia. E o meu sonho é, assim que terminar, que essas feridas minhas fechar, eu vou usar a meia para não abrir mais rinco, porque minhas feridas eram assim. Fechava uma, abria 2, 3. Começava aquela mordidinha, como se fosse uma picadinha de mosquito, e começava a coçar e ir abrindo. E graças a Deus, meu Deus, nem isso não está acontecendo mais assim. Depois que eu comecei a tomar a medicação que o doutor Guilherme passou para eu tomar, eu não fiquei mais assim, com coceira na perna e abrindo mais. E não abriu mais, elas estão todas E a, regredindo. e a senhora já sabe exatamente o que vai acontecer na sequência, né? Então, toda vez que eu tenho uma doença que é relacionada com a doença venosa crônica, que a gente chama de uma úlcera varicosa, eu obrigatoriamente, depois que eu uso a bota de una, que é quando eu faço o tratamento inicial, eu tenho que obrigatoriamente usar meia quando cicatriza. Porque se não usar meia, vai ter a recidiva, ou seja, eu vou voltar a aparecer novas úlceras de novo. Então, usar a bota de una, uma vez que cicatrizou, obrigatoriamente eu tenho que entrar na meia. Então, a senhora já aprendeu essa ideia. Então, E quando eu escuto o paciente lá na casa fecha ferida dizendo, o doutor passou meia, não vou usar não. Eu juro como eu digo assim, mulher, o meu sonho é usar a meia. Eu não estou usando agora porque minhas feridas são abertas assim. Mas é elas fechando, oxe, eu vou logo usar a meia. Deus me livre, meu Deus, de eu querer mais essas feridas na minha perna. Porque até eu trabalhava 30 anos trabalhando em casa de família e quando essas feridas começou, eu por 5 meses já não podia mais trabalhar, né? Parei de trabalhar. E a sorte era que eu, assim, pagava o INSS, né? Aí consegui me aposentar por auxílio-doença. Mas se eu não pagasse o INSS, eu não sei nem o que era que ia ser de mim. Viver assim, ajudada por um, por outro, né? Nem todo mundo quer ajudar, né? Só quem conhece a pessoa é que... E graças a Deus, meu Deus, eu me aposentei e assim, o meu ganha-pão tá sagrado, né? Eu sei que eu não vou perder nunca, né? Só quando eu falecer, então, né? Dona Magdalene, obrigado pela sua participação, né? Então, acho que foi ilustrativo, informativo, né? E também educativo a sua presença aqui, né? Relatando essa situação que a senhora tem passado nesses últimos anos, né? Então, acho que vai ajudar outras pessoas que estão em situação parecida, né, com a senhora, né? E também vai nos ajudar na Casa Fecho Ferida, né? Então, agradecer a senhora, né? E quem está nos assistindo também agradecer por mais essa participação aqui no PitaCast. Se gostou, deixa um like e nos acompanhe nos próximos episódios.